A paz do Senhor, meus irmãos. Estou aqui mais uma vez para compartilhar com você alguns versículos da Palavra de Deus. E eu espero que esses versículos encontrem você com saúde, senão que a meditação nesses versículos, que a leitura da Palavra de Deus possa levar você saúde, possa levar você forças para passar por esse momento. Que a meditação nessa palavra possa te levar consolo, edificação, instrução, fazendo com que você esteja alicerçado em Cristo Jesus, que é a nossa rocha, nosso fundamento. Amém, querido? Eu quero compartilhar com você hoje o texto que se encontra em Colossenses, Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos 6 a 8. Nos diz assim o texto: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça, tendo cuidado para que ninguém vos venha enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele, Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ora, meus amados, o apóstolo Paulo aqui, iluminado, inspirado pelo Espírito Santo, dá esse conselho aos Colossenses, e eu creio que esse conselho para nós hoje é imprescindível, que nós tenhamos essa convicção de que uma vez que nós recebemos a Cristo Jesus como nosso Senhor, como diz aqui, nós devemos andar nele, nós devemos permanecer nele, nós devemos continuar nele, sem jamais desanimar, sem jamais passar pela nossa cabeça em buscar solução em outro lugar, sem jamais buscar na nossa vida encontrar solução em outro que não seja Jesus, seja na lei, seja nos profetas, seja no Antigo Testamento, seja na guarda de rituais, seja na prática de coisas que nós consideramos edificantes. Enfim, nossa suficiência deve ser Jesus Cristo. E mais do que isso, nós precisamos, como disse o apóstolo, estar radicados nele. A nossa fonte de nutrientes espirituais tem que ser apenas Jesus Cristo. A nossa fonte, como diz ele mesmo, eu sou o pão da vida. Ele é quem deve ser o nosso alimento. Como plantas radicadas em Cristo, nós precisamos extrair apenas de Cristo a nossa espiritualidade. Nós devemos extrair apenas de Cristo aquilo que nós precisamos para viver uma vida plena. Nós precisamos apenas em Cristo buscar a nossa sustentação. Ele é quem deve nos prender. Ele é quem deve nos manter de pé. Ele é a nossa raiz. Além de nos alimentar, ele nos mantém firmes nos momentos de vendavais, tempestades, adversidades. Ele é quem impede que nós sejamos levados. Ele é quem impede que nós sejamos derrubados. Ele é quem impede que nós sejamos carregados a todos os lugares, conforme os ventos que batam sobre nós. E mais do que isso, mais do que estar arraigados nele, nós precisamos ser edificados nele. Nós precisamos crescer para que a cada dia nós estejamos mais próximos da estatura de varão perfeito. Que a cada dia nós estejamos mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. É com ele que nós devemos parecer, meus irmãos. Não é com os profetas do Antigo Testamento, não é com Moisés, não é com a guarda de leis, de cerimoniais, de rituais, mas é com Cristo em amor, em misericórdia, em santidade. É com Cristo que nós devemos parecer, é nele que nós devemos ser edificados. E além disso, nós devemos ser confirmados na fé. A nossa fé tem que ser confirmada todos os dias. Todos os dias nós temos que renovar a nossa fé em Jesus Cristo e dizer somente Jesus. Solos Cristos, como diziam os reformadores. Nada mais. Nada mais. Somente Jesus é o suficiente Salvador da minha vida. Somente Jesus é o suficiente Salvador da minha alma. Somente Jesus pode me guardar. Somente Ele pode me livrar de todo mal. E uma outra coisa que Paulo nos ensina aqui nesse texto é quando ele diz, crescendo em ações de graça. Meus queridos, já parou para pensar que a cada dia que nós alcançamos um objetivo na nossa vida, nós devemos dar graças a Deus?
nós devemos dar glórias a Deus. Qualquer esforço que nós fazemos que traga algum benefício na nossa vida, que traga algum crescimento, que traga alguma edificação em Cristo Jesus, deve ser motivo de dar graças a Deus. Graças a Deus porque eu acordei hoje pela manhã. Graças a Deus que o meu parente foi curado dessa doença. Graças a Deus que hoje eu tenho um emprego. Graças a Deus que hoje nós temos um alimento na nossa mesa. Graças a Deus que hoje nós temos um teto sobre as nossas cabeças. Graças a Deus. É assim que nós crescemos em Cristo. É aprendendo a ser gratos por tudo aquilo que Deus traz na nossa vida, meus queridos. Outra coisa que nós precisamos aprender aqui, e essa é muito importante. O apóstolo Paulo vai dizer, tomem cuidado, muito cuidado, para que ninguém, preste atenção, ninguém, quando Paulo diz ninguém, é porque ele quer frisar o fato de que não são pessoas desconhecidas, não são pessoas que do nada aparecem em nossas vidas, são pessoas específicas. Ninguém mesmo deve confundir vocês. Ninguém mesmo deve enredar vocês com filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Paulo já havia dito em outros lugares, olha, ainda que um anjo do céu venha trazer um outro evangelho que não seja baseado somente em Jesus Cristo, somente na salvação pela fé em Cristo Jesus, qualquer um que venha trazer qualquer adicional, qualquer adendo, qualquer bônus, qualquer extra, que seja considerado maldito, mesmo que seja um anjo do céu. Então, tome muito cuidado, meus queridos, para que as pessoas que você segue, as pessoas que você ouve, as pessoas que você acompanha, seja na internet, no seu dia a dia, elas comecem a colocar na sua cabeça muitos outros rituais, muitas outras necessidades, comecem a envolver você com filosofias, a trazer mensagens, a trazer ministrações que vão além de Cristo. Cristo é o suficiente. Solos Cristos, já diziam os reformadores. Ele é a nossa suficiência, nele nós alcançamos toda a plenitude da divindade. Tudo que você precisa saber, tudo que você precisa receber, tudo que você precisa conhecer sobre Deus está em Jesus Cristo. Não há outro lugar para se buscar. Nós não precisamos renovar o Evangelho. Nós não precisamos atualizar a Bíblia. Nós não precisamos trazer e contextualizar para os nossos dias a mensagem. A mensagem é a mesma para toda a eternidade. E ela nunca deve mudar. Somente em Jesus Cristo há salvação. O que precisa ser atualizado nisso? Não é na lei, não é na guarda de rituais, não é nos sacrifícios. É na fé em Jesus Cristo somente. Tudo o que precisamos, toda a plenitude da divindade, tudo que você precisa receber, em Cristo você receberá, meu querido. Guarde isso. Mais importante é que você se lembre que o texto de Mateus 28:20 ele diz: eu estarei convosco, eu estou convosco, Jesus dizendo. A plenitude da divindade está conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Que Deus abençoe a sua vida e que você seja edificado em nome de Jesus. Um abraço.